Parashá Vayeshev, guardando grandes relatos da vida de Yaakov, de Yitzhak, de Judá, de Yosef. Algo que marca nessa Parashá é a questão de Yosef, José, ter sido lançado num poço. Não qualquer poço, segundo Rashi, um poço com cobras e escorpiões. Tem uma grande conexão com a forma em que Yosef via a sua realidade. Em certo momento, a Torá nos conta que Yosef trazia um mau relato sobre seus irmãos. E mais para frente, um ódio crescente fez com que já não houvesse mais condições de uma comunicação saudável. Yaakov, representado como o desejo divino que amava Yosef, seus irmãos ali como um arquétipo das Sefirot. Logicamente, estou me referindo aos 10 irmãos que lançam Yosef no poço. Esses 10 irmãos, representados pelas Sefirot, elas guardam na realidade a forma como o Criador atua nesse mundo, ou seja, a forma em que o Criador revela a sua vontade de forma oculta nesse mundo, através de todo um sistema pelo qual o Criador ele transmite o seu desejo mais profundo para nós. Uma das coisas que é vista claramente que Yaakov guarda para si o sonho de Yosef e não o julga. Fica claro no relato do segundo sonho de Yosef, depois do trigo, o momento em que ele vê o sol, a lua e as estrelas se reverenciarem ele dentro do sonho. O seu pai o questiona, mas a Torá afirma que ele guardou as palavras para si, que ele abrandou, ele abrandou o julgamento. Ele não levou aquilo por uma forma de punição contra Yosef. Isso lá na frente é refletido no desejo divino de que Yosef realmente sofresse um aperfeiçoamento das suas midot, das suas características como um ser que está em processo de crescimento, de aprendizado, onde ainda falta-lhe alguma coisa. Dessa forma, Benjamim não entra nessa história, é o seu irmão mais novo. Os 10 irmãos mais velhos de Yosef se reúnem para travar uma resposta ao tipo de punição que ele precisava. Entre as várias coisas que poderiam acontecer com Yosef, incluindo a morte,
foi o poço que foi escolhido para ele ser colocado lá. O desejo divino, ele reflete na nossa vida numa forma que nós podemos aprender constantemente a enxergar os nossos próprios erros, as nossas próprias falhas, melhorar constantemente. Porém, a forma em que isso acontece na nossa vida, muitas das vezes, esse tipo de introspecção, de olhar para o interior, só pode acontecer quando realmente a nossa realidade ela fecha todos os outros caminhos viáveis e possíveis para que nós possamos olhar para nós mesmos. Essa é a categoria do poço, da cova, o momento onde tudo o que existe dentro de nós mesmos é o pensamento de por que eu estou passando por isso. Urashi deixa claro no seu comentário que no fundo do poço estava cobras e escorpiões. O que significa essas cobras e escorpiões? Como Hashem, um ser tão bondoso, e não devo de maneira nenhuma pensar que Hashem não estava no poço junto com Yosef. Existem várias formas de mostrar, até com gemátria, que na verdade o nome Kel está relacionado com Yosef dentro do poço, ou seja, que é um nome de bondade. Então, logicamente, Hashem também foi junto com ele nessa jornada. Porém, essas cobras e escorpiões nada mais representam do que a parte antagônica a Kedushá, a santidade, o Sitra Hará, as energias malignas, se eu posso chamar assim, que existe dentro de cada um de nós e que não permite que nós vejamos o nosso crescimento, o nosso passo, a nossa vida, com uma reflexão constante de como nos aperfeiçoar naturalmente. Toda vez que aparece no Torá as expressões de água, a gente sabe que está falando sobre Torá. Então, Maim, Chokhmah, que é a sabedoria escondida dentro, é a sabedoria escondida dentro do Torá. É os conhecimentos que nos dá vida, que nos liga a Yetz Haim, a árvore da vida, que é as palavras da Torá. Não existe nada que pode endireitar mais os nossos caminhos e os nossos passos do que um bom estudo sobre Alahá, sobre lei judaica, sobre comportamento, midot, refinamento de caráter e essas coisas que edificam a nossa vida física e espiritual. Porém, uma vez que fala que o poço estava sem água, querendo dizer que esse poço estava com a ausência da Torá. Mas como assim? Yosef, por acaso, não conhecia a Torá? Ele conhecia. Porém, existe um atributo na água que não estava ainda refletido em Yosef, que é o simples fato que a água sempre derrama e escorre. Ela não cai de pé, ela não afinca numa vertical, ela não é como uma flecha ou uma lança, ela simplesmente cai e se infiltra, se espalha, ela escorre. Esse sentido da humildade que deve existir dentro de cada um de nós para o bom crescimento espiritual, na qual estava faltando em Yosef. Por isso ele conseguiu levantar um mau testemunho sobre os seus irmãos, porque ele se colocava, ele se empoderava pelo fato de ser amado pelo seu pai, por ser amado pelos céus, pelo Criador. Ele se empoderava disso para dizer que ele não precisava ser extremo em humildade. Ou seja, o maior atributo que tem que existir dentro de nós é a humildade. A
A humildade, ela consiste em nós confiarmos cegamente, termos um amor que não é racional sobre a espiritualidade, sobre a Torá, sobre o divino. No momento que tudo eu preciso dar uma explicação, no momento que tudo eu preciso elaborar alguma coisa para me honrar, me autoglorificar, para dizer o quão grande é o meu trabalho, o quão grande é o meu trabalho em relação aos outros que não estão executando uma missão igual ou parecida, ou quão grandes são as minhas dificuldades em relação ao dos outros que poderiam estar fazendo uma missão melhor. É nesse momento que falta então as águas de Torá dentro do meu ser. Então um poço vazio na qual estava permeado por escorpiões e cobra. Esse tipo de introspecção que deve ser trazida constantemente no que eu devo melhorar por Hashem, por mim mesmo, e não para ser lembrado ou ser glorificado por minhas ações, é que levou então Yosef ainda não tzadik, só depois de se auto-aperfeiçoar foi chamado de Yosef Hatzadik, ao poço. No momento em que você é lançado para dentro desses palácios espirituais, desses irhalot, ou seja, dentro desses lugares de pensamento, como diz Baal Shem Tov, o homem está aonde o seu pensamento está. Me diz onde está o pensamento, eu vou dizer onde você está. A realidade das nossas vidas é que nós somos transportados de um lugar ao outro constantemente, de um mundo ao outro constantemente, que são criados para nós, na medida em que nós paramos para acreditar, para pensar e construímos a imagem do nosso próprio universo de acordo com as nossas vontades. Porém, quando falta dentro de nós a consideração de que eu preciso refletir nas minhas tarefas de hoje para saber aonde eu posso melhorar como ser humano, como pessoa, como servo, como filho do Altíssimo, todos esses palácios, eles são de impureza, eles são simplesmente de pele do serpente. Yosef foi colocado a confrontar a si mesmo. E a grande verdade da vida é que Hashem nos coloca em situações de testes para nos auto-aperfeiçoar. Por isso eu digo que não existe momento melhor para glorificar, agradecer e louvar Hashem do que no momento difícil. No momento de perturbações, de problema, de crise, são os melhores momentos de crescimento. É através desse tipo de dor, de realidade frustrante, de sentimentos de que está à beira da derrota, é que podemos renascer como pessoas melhores, pessoas que se importam mais, pessoas que se compadecem mais, pessoas que enxergam melhor o próximo, pessoas que julgam menos, pessoas que desejam fazer mais, cumprir mais, rezar mais, não para querer ser ou aparecer como um povo, como uma nação, como... Não.
por querer refletir o amor na confiança que ele tem pelo divino. Então, ao sermos transportados para esses mundos em que criamos, e na qual, no grande milagre da nossa realidade, somos conectados através da nossa consciência com o próximo, mas somos completamente criaturas que vivem em universos completamente separados e distantes um do outro, através da mesma consciência e até dos atos inconscientes que acontece dentro de nós. Existe uma parte lógica e racional trazida pela esperança da alma divina que habita dentro de nós, Nefesh Elokit, de se conectar com esse lado da direita do cérebro e receber um pensamento mais racional, de certa forma, de como administrar a vida, de como conduzir melhor. Mas automaticamente e quase que por impulso, o nosso lado esquerdo do mesmo órgão, ele tende a simplesmente fazer nós entrarmos num sistema robótico, num ciclo de repetições, num sistema automático de viver a vida, quase que inconsciente, aonde podemos simplesmente deixar com que essas emoções, esses desejos, simplesmente guiem as nossas vontades, se nós não pararmos para refletir todos os dias e numa forma de introspecção, descermos para dentro do nosso poço e confrontar os nossos demônios internos. E esse é o grande propósito das Sefirot. As 10 Sefirot, os 10 irmãos de Yosef, representado pela revelação de Deus através do seu oculto, ou seja, de uma forma que não é vista, que não é manifestada como um grande milagre que se revela à nossa frente numa abertura do mar, por exemplo, mas sim que trabalha na nossa vida constantemente de uma forma oculta. Uma revelação indireta do reinado divino pelo qual ele age nesse mundo, faz com que nos debruçamos em constantes batalhas, na qual não estamos lá para vencer, mas para nos confrontar. Não estamos lá para ser vitoriosos, para ter um final feliz, mas para ser uma pessoa diferente ao sair do poço. Então, talvez esse seja, na minha opinião, um dos mais reveladores momentos de amor que a Hashem tem através dessa paraxá, na qual ele nos instrui através da vida de Yosef Hatzadik, que no momento que nós enfrentamos os nossos demônios e vencemos, confrontamos as cobras e escorpiões nesse poço que faltou as águas da Torá, nós conseguimos sair de lá como novas pessoas. Então foi entregado para o seu pai as suas antigas vestes, as suas antigas obras. E ele disse: esse com animal selvagem encontrou meu filho, eu dilacerou. Ou seja, aquele Yosef não existe mais.
Essa talvez seja a maior mensagem dessa paraxá. Confrontem os seus próprios demônios internos e procurem dentro de si mesmo como abandonar a sua versão anterior. Deixar das roupas de glórias antigas para poder se revelar como uma nova pessoa, como um justo que foi experimentado no fogo e mesmo assim não é que ele resistiu, mas evoluiu. Resistir às tormentas significa repetir os mesmos pecados depois. Aprender com elas significa ser uma nova pessoa depois. Agradeçam e tenham confiança constante em que a Hashem está com vocês dentro do poço. Mas lembre que o lugar aonde a nossa mente está é onde nós estamos. E se nossa mente estiver apenas sobre o pináculo dos montes do orgulho, jamais saberemos como agradecer pelas coisas simples. E se acreditarmos que a nossa vida é simplesmente a mais difícil que existe, e por isso que eu estou cansado demais para rezar, eu estou cansado demais para estudar, é muita prepotência e orgulho. Se coloquem sempre numa posição de servo, pronto para servir, para obedecer. Quando o texto fala que Yosef foi enviado pelo seu pai para ver os seus irmãos, não está lá a palavra Yaakov, mas está a palavra Israel, demonstrando que foi a vontade divina que levou ele naquele caminho. Quando ele não encontrou seus irmãos, alguns dos comentaristas dizem que, na verdade, o estranho que encontrou com ele foi o Malach Gabriel, que o direcionou, um anjo de severidade. Entenda que todos os caminhos e todas as situações que você pegar na sua vida, nada mais é do que um convite para essa transformação. Então, que através da sabedoria dessa paraxá, nós possamos também sermos capazes de, pelo mérito desse tzadik, Yosef HaTzadik, nós também conseguir vencer as nossas cobras e escorpiões, nos colocar, através da nossa mente, nos palácios certos. Sermos sempre humilde como uma água, que sempre se infiltra, que sempre escorre, que sempre está por baixo, ela sempre cai. Que sejamos vivos como a água, que nós não precisamos ser o motivo do caos nesse mundo, mas o motivo do Mashiach, do Rebbe, se revelar em nossos dias. Shalom, shalom.